Você já viu uma mulher que aparentemente tem tudo? Ela é inteligente, seu sorriso é cativante, ela tem um ótimo senso de humor, está construindo uma carreira, cuida de si mesma. As pessoas são atraídas por ela, a admiram à distância. Mas se você olhar de perto, pode notar algo sutil em seus olhos. Não é tristeza, não. É mais. Silêncio. Um silêncio que dura anos. Aqui está ela. Vamos chamá-la. Digamos, Ana. Embora seu nome não importe, porque sua história é a história de milhares, talvez milhões de mulheres. Ela está prestes a fazer 40 anos. E nos últimos 30 anos de sua vida, ela não soube o que é o amor verdadeiro, profundo, mútuo. Não aquele dos filmes ou dos livros, mas aquele que acontece aqui, na vida real. Quando você pode colocar a cabeça no ombro de outra pessoa e expirar. Simplesmente expirar, sabendo que você está em casa. Ela não era uma eremita. Teve romances, encontros, paixões passageiras, mas todos terminavam antes mesmo de começar. Como se uma parede invisível surgisse entre ela e o homem no exato momento em que era preciso dar um passo à frente. Uma parede que ela, ao que parecia, não construiu. Ela simplesmente aparecia por si mesma. Amigos lhe diziam: "Você é exigente demais." Parentes suspiravam: "O relógio está correndo." E ela apenas dava de ombros e sorria com seu sorriso educado característico. Mas à noite, quando o barulho da cidade se acalmava, ela ficava a sós com esse silêncio ensurdecedor. E a pergunta que ela tinha medo de fazer, a si mesma, ecoava em sua mente: "O que há de errado comigo? Por quê? Por que uma mulher que, à primeira vista, é o sonho de qualquer homem, fica sozinha? Ano após ano, década após década. Não é azar, não é uma maldição. Não é porque todos os homens normais já estão comprometidos. A razão é muito mais profunda. Ela está escondida onde temos medo de olhar, em nosso inconsciente. Se você já sentiu esse vazio inexplicável, quando tudo parecia estar bem. Se você já percebeu olhares de compaixão, embora não tenha pedido por pena. Se você está cansada de responder a pergunta, e então ainda não encontrou seu príncipe, então esta história é para você. Hoje não vamos falar sobre sites de namoro, sobre como flertar corretamente ou que vestidos usar. Vamos cavar mais fundo. Vamos nos voltar para a sabedoria de um dos maiores conhecedores da alma humana, Carl Gustav Jung. E você entenderá por que até as mulheres mais bonitas, inteligentes e bem-sucedidas podem viver décadas sem amor. E o mais importante, você descobrirá como mudar isso. Porque o segredo que vamos revelar não é apenas uma teoria. É a chave para a porta atrás da qual uma vida completamente diferente a espera. Você está pronta para encontrar essa porta? Então ouça com atenção. A história de Ana começa. Para entender por que a parede ao redor de Ana se tornou tão alta e sólida, precisamos voltar ao início de tudo. Ao mundo onde o núcleo de nossa personalidade é formado, sua infância. Ela cresceu em uma família que, de fora, poderia ser chamada de bem-sucedida. O pai, sempre ocupado com o trabalho, sempre um pouco distante, e a mãe que se esforçava para ser uma dona de casa ideal e manter uma ordem exemplar em casa. Havia amor naquela família, mas era condicional. Precisava ser merecido. Com uma nota máxima no boletim, um quarto perfeitamente arrumado, uma vitória na Olimpíada Escolar. Ana entendeu cedo. Para ser amada, você deve ser boa, conveniente, sem problemas. Ela nem chorava quando ralava os joelhos para não chatear a mãe. Ela não pedia ao pai para brincar com ela, sabendo que ele estava cansado. Ela aprendeu a suprimir seus desejos, suas emoções, suas necessidades. Seu mundo interior, com seus medos infantis, ressentimentos e sonhos, permaneceu seu território pessoal, invisível para os outros. O pai era para ela uma figura quase mítica. Forte, inteligente, mas emocionalmente inacessível. Ele podia elogiar pelo sucesso, mas nunca abraçava sem motivo. Ele era o sol que brilha, mas não aquece. E a pequena Ana, olhando para ele, inconscientemente aprendeu sua primeira e principal lição sobre os homens.
o amor e a atenção deles são uma recompensa por conquistas. Eles precisam ser conquistados, merecidos. Eles estão sempre lá, em um pedestal, e você deve se esticar para alcançá-los de baixo para cima. A mãe, por sua vez, transmitia outra mensagem. Ela era a personificação do sacrifício. Ela abriu mão de suas ambições pela família, e em seus olhos, muitas vezes, se lia um cansaço silencioso. Ela ensinou Ana a ser forte, independente. Nunca dependa de ninguém, minha filha, dizia ela. Os homens vêm e vão, mas você só tem a si mesma. Essa mensagem, que deveria torná-la forte, na verdade lançou as bases para sua futura solidão. Dizia em um sussurro: não confie, não se abra, conte apenas consigo mesma. Assim, por um lado, ela formou a imagem de um homem como um ideal distante, que precisava ser merecido. E por outro, o medo da intimidade e a convicção de que contar com alguém é perigoso. O amor se tornou para ela sinônimo de trabalho árduo e dor potencial. Em sua consciência infantil, não havia um modelo de relacionamentos saudáveis, calorosos e de parceria, onde você é amada simplesmente por ser quem você é, onde se pode ser fraca, vulnerável, imperfeita. E foram essas barreiras invisíveis que ela, sem perceber, carregou consigo para a vida adulta. A juventude é um tempo de tentativas e erros, um tempo em que aprendemos a construir relacionamentos. Mas para Ana, foi um período de passos hesitantes e recuos rápidos. Os rapazes gostavam dela. Sua beleza, que se tornara mais refinada, atraía atenção. Mas assim que alguém tentava se aproximar, o mesmo mecanismo estabelecido na infância era acionado. Seus primeiros romances foram como corridas de curta distância. Um lampejo brilhante de interesse, alguns encontros, e então ela encontrava um motivo para terminar tudo. Um não era inteligente o suficiente, outro era muito insistente. O terceiro não compartilhava suas opiniões sobre literatura. Eram explicações racionais e lógicas, mas na realidade era o trabalho de seu inconsciente, que gritava: perigo, intimidade é dor, ele vai embora ou te decepcionar de qualquer maneira. Fuja. Ela escolhia homens que subconscientemente confirmavam suas crenças infantis. Eram cópias de seu pai, príncipes frios, bem-sucedidos, emocionalmente fechados, cuja atenção precisava ser conquistada. Ela se investia totalmente nesses relacionamentos, tornando-se ideal, conveniente, interessante, tentando merecer o amor como antes merecia o elogio do pai. Mas esses homens eram incapazes de lhe dar o calor de que ela tanto precisava. E cada vez que se queimava, ela recebia a confirmação da lição materna. Não se pode confiar em ninguém. Conte apenas consigo mesma. Ou ao contrário, ela entrava em relacionamentos com homens que eram claramente do seu nível. Fracos, indecisos, aqueles que ela não podia respeitar. Ao lado deles, ela se sentia segura. Ela controlava a situação, ela estava no comando. Mas tais relacionamentos não lhe traziam alegria, porque neles não havia paixão, não havia desafio, não havia aquele príncipe no pedestal. Assim, oscilando entre esses dois polos, ela evitava o principal. Relacionamentos de igual para igual, de parceria. Ela não sabia como construí-los. Ela não sabia como era estar com alguém no mesmo nível, sem merecer e sem controlar. A intimidade a assustava até tremer. Mostrar sua vulnerabilidade, seus verdadeiros sentimentos, seus medos. Para ela, isso era equivalente a ir voluntariamente para o cadafalso. E ela escolhia a fuga. Os anos passaram. A carreira decolou. Ela comprou um apartamento, decorou-o a seu gosto. Tinha um círculo de amigos leais, hobbies interessantes. E gradualmente a solidão deixou de ser uma tragédia. Tornou-se uma zona de conforto. Sua casa tornou-se sua fortaleza. Aqui, tudo estava sob seu controle. Ninguém perturbava sua ordem, não deixava meias espalhadas, não exigia atenção quando ela estava cansada. Ela podia fazer o que quisesse, quando quisesse e como quisesse. E isso lhe dava uma enorme sensação de liberdade e segurança. Ela aprendeu a ser autossuficiente. Ela mesma resolvia seus problemas, se divertia, se consolava. A necessidade de outra pessoa, que era tão aguda na juventude, gradualmente diminuiu.
atrofiou-se como um músculo que não é usado por muito tempo. O senso de urgência desapareceu. Bem, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, tudo bem também. Eu me viro sozinha. Esse pensamento se tornou seu mantra. Ela olhava para suas amigas, que ora se divorciavam, ora brigavam com seus maridos, ora se queixavam da vida doméstica, e pensava: como eu estou bem, sem problemas. Ela não percebia que essa zona de conforto era, na verdade, uma armadilha. Era uma gaiola dourada que ela mesma construiu para se proteger de um mundo que lhe parecia perigoso. Ela trocou a possibilidade potencial de amor, com seus riscos e decepções, pela segurança garantida da solidão. Ela se acostumou. Acostumou-se a dormir na diagonal da cama. Acostumou-se a comprar comida para uma pessoa. Acostumou-se a dizer eu em vez de nós. E esse hábito se tornou sua segunda natureza. Seu inconsciente fez seu trabalho. Protegeu-a da dor. Mas o preço dessa proteção foi alto demais. Ela a isolou da própria vida. Daquela parte dela onde há risco, mas também há intimidade verdadeira. Onde há vulnerabilidade, mas também há amor. E para entender como sair dessa gaiola, precisamos olhar para os cantos mais escuros de sua alma, onde, segundo Carl Jung, as respostas estão escondidas. Então vimos a história de Ana. Uma história que pode parecer única, mas na verdade é universal. Agora vamos colocar os óculos de Carl Jung e olhar para essa história de outro ângulo. Jung diria que o problema de Ana não está nos homens, nem na falta de sorte, nem em seu caráter. O problema é que ela não conhece a si mesma. As partes de sua personalidade que ela escondeu tão profundamente que nem suspeita de sua existência. Vamos conhecê-las. Imagine um iceberg. O que vemos acima da água é nossa consciência, nossa personalidade que mostramos ao mundo. Para Ana, é a imagem de uma mulher bem-sucedida, inteligente, forte e independente. Mas sob a água se esconde uma parte enorme do iceberg, nosso inconsciente. E lá, em suas profundezas mais escuras, habita o que Jung chamou de sombra. O que é a sombra? Não é o mal no sentido bíblico. A sombra é tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, que condenamos e reprimimos. Todas as nossas qualidades, desejos e traços ruins que não se encaixam em nossa imagem ideal de eu. Na infância diziam a Ana: seja uma boa menina. Não fique com raiva, não exija, não seja fraca. E ela obedientemente escondeu sua raiva, suas necessidades, sua vulnerabilidade neste porão escuro de sua alma. Em sua sombra estavam a necessidade de cuidado e vulnerabilidade. Conscientemente, ela transmitia ao mundo: eu sou forte, eu posso tudo sozinha. Mas em sua sombra vivia uma menina que desesperadamente queria ser cuidada, protegida, que lhe permitissem ser fraca. Mas como essa necessidade era proibida, ela não podia reconhecê-la e, portanto, não podia satisfazê-la de forma saudável. A agressividade saudável e a capacidade de dizer não. Para ser boa, ela suprimia qualquer forma de agressão. Mas agressão não é apenas raiva, é também a capacidade de defender seus limites, dizer não, declarar seus desejos. Ao suprimi-la, ela se tornou conveniente para todos, exceto para si mesma. Nos relacionamentos, ela não conseguia dizer a um homem que algo não lhe agradava, com medo de perdê-lo. No final, ela aguentava até o último momento e depois simplesmente fugia. Sexualidade. Em sua família correta, o tema do sexo era um tabu. Portanto, sua própria sensualidade, paixão, sua força feminina também foram reprimidas para a sombra. Ela podia ser bonita, mas não era sexualmente liberada. Ela nem se permitia desfrutar de seu corpo e de seus desejos, considerando-os algo sujo ou vergonhoso. Como isso atrapalha o amor? Jung dizia que projetamos constantemente nossa sombra nos outros. O que não aceitamos em nós mesmos, ou condenamos ferozmente nos outros, ou, pelo contrário, somos irresistivelmente atraídos por aqueles que se permitem viver essas qualidades proibidas. Ana, por exemplo, frequentemente condenava mulheres fracas e caprichosas. Mas, na verdade, o que a irritava não era a fraqueza delas, mas o fato de elas se permitirem o que ela proibia a si mesma: ser vulnerável e pedir ajuda. Por outro lado,
Ela podia se sentir atraída por homens bad boys, um pouco perigosos e agressivos, porque eles carregavam a energia que ela havia suprimido em si mesma. Mas é impossível construir um relacionamento saudável com a projeção de sua sombra. Enquanto a sombra não for conscientizada e aceita, ela controlará nossa vida por trás dos panos. Ela nos força a escolher os parceiros errados, a sabotar relacionamentos e a fugir da intimidade. Porque na intimidade há o risco de que o outro veja nossa sombra. E para Ana, isso era o mais assustador de tudo, pois então sua imagem ideal desmoronaria e, como ela pensava, deixariam de amá-la. O primeiro passo para a cura é descer ao seu porão escuro e conhecer sua sombra. Agora vamos para um conceito ainda mais interessante de Jung. Ele acreditava que na psique de cada pessoa existem traços do sexo oposto. Na psique masculina vive uma mulher interior, a ânima, e na psique feminina, como a de Ana, vive um homem interior, o ânimos. O que é o ânimos? Não é apenas uma fantasia sobre um homem, é uma imagem inconsciente, um retrato coletivo que se forma ao longo da vida. O primeiro e principal escultor do ânimos é o pai. Sua imagem, seu comportamento, sua atitude para com a filha estabelecem a base. Em seguida, outras figuras masculinas são sobrepostas a essa imagem. Avô, irmãos, heróis de livros e filmes, primeiros amores. O ânimos desempenha duas funções importantes. Em um sentido positivo, ele ajuda a mulher a interagir com o mundo exterior. Dá-lhe lógica, capacidade de ação, determinação, ajuda a construir uma carreira. Mas se o ânimos é negativo, capturado, ele se transforma em um tirano interior. Em Ana, o ânimos foi formado à imagem de seu pai frio, crítico e emocionalmente inacessível. E este homem interior sussurrava constantemente em seu ouvido coisas destrutivas. 1. Ele estabelecia expectativas irreais. Seu ânimos era uma imagem idealizada do príncipe encantado em um cavalo branco. Ele deveria ser forte como o pai, mas ao mesmo tempo sensível e atencioso como um herói de romance. Nenhum homem real poderia corresponder a essa imagem fantástica. Ao conhecer alguém, ela inconscientemente o escaneava em busca de conformidade com esse ideal. E claro, sempre encontrava defeitos. 2. Ele a fazia escolher os homens errados. Como seu ânimos era uma cópia de seu pai, ela inconscientemente procurava homens parecidos com ele. Emocionalmente fechados, frios, cujo amor precisava ser merecido. Ela repetia seu roteiro infantil indefinidamente, tentando obter desses homens o que não recebeu de seu pai. Era uma corrida em um círculo vicioso. 3. Ele era seu crítico interno. O ânimos negativo frequentemente fala com a voz do pai ou de outras figuras masculinas significativas. Ele desvaloriza a mulher, critica sua aparência, sua inteligência, suas conquistas. Você não é boa o suficiente. Quem olharia para alguém como você? Você faz tudo errado. Essa voz interior minava sua autoestima e a forçava a provar constantemente seu valor. Uma mulher possuída por um ânimos negativo não consegue ver um homem real. Ela vê apenas a projeção de sua imagem interior. Ela ou procura seu ideal inatingível, ou entra em relacionamentos destrutivos que confirmam suas crenças negativas sobre os homens e sobre si mesma. Ela não entra em diálogo com uma pessoa real. Ela tenta negociar com um fantasma de seu passado. E enquanto ela não tomar consciência desse fantasma, não se separar dele, ela estará condenada à solidão ou ao sofrimento nos relacionamentos. E, finalmente, chegamos à base sobre a qual se constroem tanto a sombra quanto o ânimos. Jung chamou isso de complexo parental. Em termos simples, são as imagens profundamente enraizadas em nosso inconsciente de nossos pais e de nossos relacionamentos com eles. Essas imagens se tornam uma espécie de roteiro segundo o qual, sem perceber, construímos nossa vida adulta, especialmente os relacionamentos amorosos. O complexo paterno. Para Ana, como já entendemos, o complexo paterno desempenhou um papel fundamental. Seu pai foi para ela o primeiro homem, a primeira imagem de uma divindade. E como essa divindade era distante e fria, ela formou a crença: para que um homem me ame, eu devo ser perfeita e provar algo constantemente. Ela não procurava um parceiro.
Ela procurava um pai que finalmente descesse do pedestal e a abraçasse. Mas um homem adulto não é um pai. Ele não deve preencher o déficit de amor parental. A tentativa de lhe impor esse papel está fadada ao fracasso. Isso cria uma dinâmica doentia, onde ela é a eterna menina e ele, o pai todo-poderoso. Tais relacionamentos não podem ser iguais e maduros. O complexo materno. A imagem da mãe também desempenhou seu papel. A mãe de Ana, forte e sacrificial, a ensinou a contar apenas consigo mesma. Isso formou o chamado complexo de independência. Em um nível consciente, Ana se orgulhava disso. Mas em um nível inconsciente, isso significava: intimidade é perigoso. Confiar é perigoso. Se eu mostrar minha fraqueza, serei abandonada ou traída. Esse medo a forçava a manter distância. Assim que os relacionamentos se tornavam muito próximos, muito íntimos, seu fusível interno disparava e ela recuava. Ela tinha medo de se dissolver no outro, de se perder, como, em sua opinião, sua mãe se perdeu. Dessa forma, Ana se viu presa em seus complexos parentais. Ela não era livre em sua escolha. Ela não escolhia os homens. Suas feridas e roteiros inconscientes a escolhiam. Ela tentava repetidamente reencenar sua infância, merecer o amor do pai frio e não repetir o destino da mãe dependente. Enquanto esse roteiro não for trazido à luz da consciência, ele se repetirá infinitamente, como um disco arranhado. Jung acreditava que a principal tarefa de uma pessoa no caminho para a maturidade, ele chamava isso de individuação, é se libertar do poder dos complexos parentais. Não culpar os pais, mas entender como suas imagens vivem dentro de nós e nos separar delas. Deixar de ser apenas a filha de seu pai e de sua mãe e se tornar, finalmente, apenas uma mulher. Uma mulher livre para construir sua própria história de amor. Durante anos, Ana viveu em sua fortaleza, aconchegante e segura de solidão. Ela aprendeu a ignorar o sussurro silencioso de saudade dentro de si. Mas um dia, aconteceu algo que quebrou essa armadura. O gatilho não foi uma catástrofe global, mas uma situação completamente banal. Ela tinha 39 anos. Foi ao aniversário de 40 anos de sua prima. A festa estava barulhenta e alegre. Todos faziam brindes, davam presentes. E então o marido da prima, um homem simples, um pouco desajeitado, mas incrivelmente amoroso, pegou o microfone. Ele não disse frases decoradas. Ele olhou para sua esposa e em seus olhos havia tanta ternura, tanta profundidade, que Ana perdeu o fôlego. Ele disse: "Sabem, eu não a amo por ser uma excelente dona de casa ou a mãe dos nossos filhos. Eu a amo pelo jeito engraçado como ela franze o nariz quando está com raiva. Pelo fato de que ela pode chorar com um filme bobo. Pelo fato de que ela às vezes é insuportável, teimosa e irritante. Eu a amo por inteiro, com todas as suas rachaduras e imperfeições. E sem essas rachaduras ela não seria ela, não seria a minha." E nesse momento o mundo de Ana desabou. Não porque ela sentiu inveja, mas porque ela percebeu com uma clareza ensurdecedora. Ela nunca tinha sido amada assim. E o mais assustador, ela mesma nunca teria se permitido ser amada assim. Por inteiro, com rachaduras, teimosa e irritante. Durante toda a sua vida, ela tentou ser perfeita, polida, impecável para merecer o amor. E descobriu-se que não é por isso que se ama. Ama-se pela imperfeição, pela autenticidade. Ela saiu para a varanda para tomar um ar. Lá embaixo, os convidados riam, a música tocava. E ela ficou ali e, pela primeira vez na vida, não tentou segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de conscientização. 30 anos. 30 anos ela fugiu, não dos homens. Ela fugiu de si mesma. De sua própria essência, real, imperfeita. A parede que ela construiu a vida toda naquele momento rachou. E por essa rachadura, a luz entrou. Naquela noite, Ana não dormiu. As palavras do marido da prima ecoavam em sua cabeça. Pela primeira vez na vida, ela se permitiu ser absolutamente honesta consigo mesma. Ela se sentou e começou um diálogo interno que mais parecia um interrogatório rigoroso. "Por que estou sozinha?" Ela se perguntou pela primeira vez sem tentar encontrar desculpas.
Não porque não haja homens dignos, não porque eu seja muito exigente, mas porque eu tenho medo. Do que eu tenho medo? Ela continuou. E as respostas começaram a vir, como se uma represa tivesse se rompido. Tenho medo de que, se alguém me vir de verdade, não forte e bem-sucedida, mas fraca, necessitada, às vezes caprichosa, ele ficará horrorizado e irá embora. Tenho medo de que meu amor seja um trabalho árduo. Eu tenho que me esforçar constantemente, ser interessante, inteligente, bonita. Tenho medo de relaxar e simplesmente ser. Tenho medo de confiar, porque tenho certeza de que no final haverá dor. Eu escolho homens que confirmam isso, frios como o pai, para provar de novo e de novo que sou digna de amor, e de novo perder. Naquela noite, ela chorou por todos os seus relacionamentos não vividos, por todos os homens de quem fugiu, por todas as oportunidades que perdeu. Ela admitiu que sua solidão era sua própria escolha, inconsciente, protetora, mas sua. Ela parou de culpar o mundo, os homens, o destino. Ela assumiu 100% de responsabilidade por sua vida. Foi doloroso. Foi como uma cirurgia sem anestesia, mas junto com a dor veio um enorme alívio. Como se ela tivesse carregado nas costas a vida toda uma mochila pesada e invisível de pedras, e agora, finalmente, a tivesse tirado. Reconhecer o problema é o primeiro e mais importante passo para resolvê-lo. Ela não era mais uma vítima das circunstâncias. Ela se tornou a autora de sua história, que decidiu reescrever o final. Na manhã seguinte, Ana acordou uma pessoa diferente. O mundo não havia mudado. O apartamento era o mesmo, o trabalho o mesmo. Mas seu estado interior havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu leveza. Era liberdade. Liberdade da necessidade de ser perfeita. Liberdade do medo de não corresponder às expectativas de alguém. Liberdade dos roteiros do passado. Ela se aproximou do espelho e se olhou por um longo tempo. Ela não viu apenas uma mulher bonita. Ela viu em seus olhos aquela menina que escondeu por tanto tempo. E pela primeira vez na vida, ela sorriu para ela e disse: "Eu vejo você. Não vou mais te abandonar. Agora vamos conseguir juntas." Era apenas o começo do caminho. Um caminho longo e talvez difícil. Mas ela sabia que tinha dado o passo mais importante. Ela se virou para si mesma. Ela parou de fugir. E naquele momento, ela entendeu que seus 30 anos de solidão não foram um castigo. Foram um longo caminho até si mesma. E agora que ela se encontrou, estava pronta para encontrar o outro. Não para que ele preenchesse seu vazio, mas para compartilhar com ele sua recém-descoberta integridade. O caminho para a mudança havia começado. A conscientização é apenas o primeiro passo. Depois começa o trabalho. Ana entendeu que sozinha não conseguiria. Ela precisava de um guia nesta floresta escura de seu inconsciente. Ela procurou um psicoterapeuta que trabalhava com a abordagem junguiana. E juntos, eles começaram essa jornada. A jornada da integração, a jornada para a totalidade. Não é uma pílula mágica. É um trabalho consciente que consiste em passos concretos. Passo 1. Aceitação de sua sombra. A primeira coisa que começaram a fazer foi conhecer sua sombra. Ana aprendeu a ver e a aceitar as partes de si mesma que ela reprimiu por tanto tempo. Ela aprendeu a sentir raiva. O terapeuta lhe deu uma tarefa: monitorar todos os momentos em que sentia irritação ou raiva e não reprimi-los, mas reconhecê-los. Sim, estou com raiva agora porque um colega violou meus limites. Sim, estou furiosa porque fui enganada. Ela aprendeu a expressar essa raiva de forma ecológica, não descontando nos outros, mas, por exemplo, escrevendo seus sentimentos em um diário ou até mesmo praticando boxe. E, milagrosamente, quanto mais ela se permitia uma agressão saudável, menos as pessoas abusavam dela. Ela aprendeu a dizer não. Ela aprendeu a ser fraca. Isso foi o mais difícil. Ela conscientemente começou a pedir ajuda em pequenas coisas. Pedir a um amigo para carregar uma sacola pesada. Confessar a uma amiga que estava tendo um dia ruim e precisava de apoio. Cada passo desses era uma façanha para ela. Mas a cada vez ela percebia que o mundo não desabava. As pessoas não se afastavam dela.
Pelo contrário, os relacionamentos se tornavam mais calorosos e próximos. Ela se permitiu ser vulnerável, e isso a tornou verdadeiramente forte. Ela explorou sua sexualidade. Ela começou a tratar seu corpo não como uma ferramenta para alcançar o sucesso, mas como uma fonte de prazer. Ela começou a fazer as aulas de dança que sempre quis, mas tinha vergonha. Começou a comprar lingerie bonita não para alguém, mas para si mesma. Ela aprendeu a ouvir seu corpo, seus desejos e impulsos. Ao aceitar sua sombra, ela se tornou mais completa. A tensão interna diminuiu. Ela parou de projetar suas qualidades reprimidas nos outros. Ela se tornou mais calma, mais confiante e, o mais importante, mais viva. Ela não era mais uma imagem plana e polida. Ela se tornou uma pessoa tridimensional, real. Passo 2. Diálogo com o homem interior, ânimos. A próxima etapa foi o trabalho com seu homem interior, o ânimos. Ela precisava separar essa imagem inconsciente dos homens reais e transformá-lo de um crítico interno em um aliado. Conscientização da projeção. Cada vez que conhecia um homem, ela se perguntava: o que estou vendo agora? Uma pessoa real ou minha projeção? Não estou tentando encontrar meu pai nele? Não estou procurando salvação nele? Ela aprendeu a ver os homens como eles são, com suas qualidades e defeitos, e não através do prisma de suas expectativas. Separação do crítico interno. Ela aprendeu a reconhecer essa voz depreciativa em sua cabeça. Você não é boa o suficiente. Assim que a ouvia, dizia a si mesma: pare, esta não é a minha voz. É a voz do meu ânimos negativo, a voz dos medos do meu passado. Ela aprendeu a contrapor a essa voz outra, a voz da razão e do amor próprio. Eu sou boa o suficiente. Eu tenho valor por mim mesma. Desenvolvimento do ânimos positivo. Ela começou a desenvolver conscientemente em si mesma as qualidades masculinas que antes procurava em parceiros. Determinação, lógica, responsabilidade. Ela mesma planejou uma viagem complexa. Aprendeu a entender de investimentos. Quanto mais ela desenvolvia essas qualidades em si mesma, menos precisava que um homem desempenhasse essa função para ela. Como resultado, seu ânimos se transformou. Ele deixou de ser uma imagem idealizada ou um tirano. Tornou-se seu apoio interno, seu parceiro. E isso mudou radicalmente sua escolha. Ela deixou de se sentir atraída por príncipes frios e vítimas fracas. Começou a se interessar por parceiros iguais, homens reais, vivos, com quem era possível construir um diálogo. Passo 3. Rompimento dos roteiros parentais. Este foi o trabalho mais profundo, a separação dos complexos parentais. A tarefa não era culpar os pais, mas amadurecer e sair de sua influência inconsciente. Perdão e compreensão. Ana trabalhou para ver em seus pais não deuses todo-poderosos, mas pessoas comuns com seus próprios traumas e limitações. Ela entendeu que seu pai era frio, não porque não a amava, mas porque ele mesmo foi criado assim. Sua mãe era ansiosa não porque não acreditava nela, mas porque tinha medo por ela. Essa compreensão trouxe perdão, e o perdão a libertou dos ressentimentos que aprendiam ao passado. Criação de novos roteiros. Ela conscientemente começou a observar os momentos em que agia da maneira antiga, parental. Por exemplo, quando se pegava querendo merecer o amor de um homem, ela parava e se perguntava: o que posso fazer de diferente agora? Como uma mulher adulta e completa agiria? Ela aprendeu a não merecer, mas a aceitar. A não controlar, mas a confiar. Adoção interna de si mesma. Este é um ponto crucial. Ela entendeu que nenhum homem poderia lhe dar o amor que não recebeu na infância. Esse amor, ela mesma tinha que se dar. Ela se tornou sua própria mãe amorosa. Aprendeu a cuidar de si mesma, a se elogiar, a se consolar quando estava mal. Ela adotou aquela menina dentro de si. Ao romper esses laços invisíveis, ela finalmente encontrou a liberdade interior. Ela deixou de ser uma consequência de seu passado e se tornou a causa de seu futuro. Passo 4. Entrada consciente em relacionamentos. E então, depois de todo esse trabalho interno, Ana estava pronta para o novo, pronta para relacionamentos. Mas agora ela os abordava de uma maneira completamente diferente. Não por deficiência, mas por abundância.
Ela não mais procurava um homem para preencher seu vazio. Ela estava preenchida por si mesma. Ela procurava alguém com quem pudesse compartilhar essa plenitude. Isso mudou completamente sua energia. Dela não emanava mais desespero ou necessidade. Dela emanava uma confiança calma e autossuficiência, lenta e conscientemente. Ela não se jogava em novos relacionamentos de cabeça. Dava a si mesma tempo para conhecer a pessoa. Observava não apenas ele, mas também a si mesma. O que eu sinto perto desta pessoa? Posso ser eu mesma? Sinto-me segura para mostrar minha vulnerabilidade? Prontidão para a intimidade. Ela não tinha mais medo. Sabia que mesmo que esse relacionamento não desse certo, ela não desmoronaria. Ela tinha a si mesma. E esse apoio interno lhe dava a coragem de arriscar, de se abrir, de confiar. Um dia, em um encontro de amigos, ela conheceu um homem. Ele não era um príncipe de contos de fadas. Era um homem comum, terreno, com suas qualidades e defeitos. Mas ao lado dele, ela se sentia calma. Podia rir sem pensar em como parecia de fora. Podia discutir com ele, defendendo seu ponto de vista, e não ter medo de que ele deixasse de amá-la. Pela primeira vez na vida, ela não estava interpretando um papel. Ela simplesmente era. E esse foi o começo de sua primeira história de amor verdadeira e adulta. A história de Ana não é um conto de fadas com final feliz. É uma história sobre um caminho. Um caminho que uma mulher percorreu, mas que está disponível para todas. O que havia de universal nesta história? Ela entendeu que a causa de sua solidão não estava do lado de fora, mas do lado de dentro, em sua própria sombra inconsciente. Na imagem distorcida do homem interior, o ânimos. Nos roteiros parentais que ela representava de novo e de novo. Ela entendeu que não se pode encontrar a pessoa certa enquanto não se encontrar a si mesma. Não se pode construir um relacionamento saudável com o outro enquanto não se construir um consigo mesma. O amor não é salvação. É o encontro de dois universos completos e autossuficientes que decidem ficar juntos não por necessidade, mas pelo desejo de compartilhar. Vamos repetir brevemente esses passos mais uma vez. Este é um roteiro que você pode aplicar à sua vida agora mesmo. 1. Reconheça e aceite sua sombra. Pare de ser a boa menina. Permita-se sentir raiva, ser fraca, querer, exigir. Conheça todas as partes de si mesma. Em sua escuridão está escondida a sua maior força. 2. Inicie um diálogo com seu ânimos. Conscientize-se de qual imagem de homem vive dentro de você. Não é ele que a impede de ver pessoas reais? Pare de procurar um ideal e comece a desenvolver essas qualidades ideais em si mesma. Torne-se para si mesma o príncipe que você espera. 3. Rompa os roteiros parentais. Entenda que você não é sua mãe nem seu pai. Você é uma personalidade separada. Perdoe-os, deixe o passado para trás e comece a escrever sua própria história. Torne-se para si mesma o pai mais amoroso e cuidadoso. 4. Entre em relacionamentos conscientemente. Não por medo da solidão, mas pelo desejo de intimidade. Não para ser salva, mas para amar e ser amada. Este não é um processo rápido. É uma maratona, não uma corrida de curta distância. Mas cada passo neste caminho a tornará mais livre, mais completa e mais feliz, independentemente de haver um homem ao seu lado ou não. Olhe para a sua vida, para o silêncio em seu apartamento, para o lado vazio da cama. Talvez isso não seja uma sentença, talvez seja um convite. Um convite para a jornada mais importante de sua vida, a jornada para si mesma. Talvez seus 30, 20, 10 ou 5 anos de solidão não sejam um tempo perdido. É o tempo que lhe foi dado para se encontrar de verdade. E talvez, hoje mesmo, depois desta história, eles terminem. Porque o amor verdadeiro não começa quando você encontra a pessoa certa. Ele começa no momento em que você mesma se torna a pessoa certa, para si mesma.